Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Pois é, no indutor nós temos energia armazenada também. Nossa, mas como assim, professor? Como que armazena energia no indutor? Não tem carga elétrica, né? Ah, mas aí que tá. Lembra lá no começo, a primeira figura que eu coloquei? Ele gera um campo magnético. Pois é, a energia armazenada no indutor está armazenada exatamente nesse campo magnético que é gerado aqui dentro do indutor. Olha aí que bacana. É isso aí, tem energia sim. E tem aquela curva de carga e descarga. Opa! E como? Tem a curva da corrente e da tensão. E por incrível que pareça, a curva a equação é quase idêntica, a menos do tal. Lembra o que é tal? Tal é a constante de tempo do circuito. Este circuito é composto de um resistor e de um indutor. A constante de tempo deste circuito é L sobre R, ou seja, o valor do indutor em Henry dividido pelo valor do resistor em ohms. Isso vai dar constante de tempo. E para que serve mesmo essa constante de tempo? Nós vamos ver isso exatamente agora, nessa simulação que eu vou fazer. Tá? Depois nós vamos ver como calcular. Mas a simulação vai mostrar para vocês que tem uma curva de carga e descarga no indutor também, uma curva de corrente. Vamos lá, vamos ver. Olha aí, tá aí o circuito. Olha que bacana o circuito. Bem semelhante ao circuito do capacitor. O que eu fiz aqui? Só troquei o capacitor pelo indutor aqui e o valor da resistência que eu aumentei um pouquinho, né? Coloquei um valor um pouco maior. Agora, o princípio aqui é o mesmo. Tem uma chave que fecha por 1 nanosegundo, é um período muito pequeno, ela fecha e abre em seguida, só para descarregar a carga que o indutor tem. Aí logo depois essa chave fecha, em 3 nanosegundos e ela fica até 45 microsegundos fechada, carregando o indutor. Aí logo depois dos 45 microsegundos, 45.1, essa aqui vai abrir, e em 45.1 essa aqui vai fechar. Daí ela fica fechada até 100 microsegundos, descarregando o capacitor por aqui. Então eu montei esse circuitinho para a gente visualizar como é que é o processo de carga e descarga do capacitor. Do indutor, desculpa. Simulando, a gente vai ver aqui, olha aí que fantástico, pessoal. Essa curva em verde aqui, é a tensão no indutor. Mas vamos analisar primeiro a corrente, que a corrente é o mais importante no indutor. Olha o que acontece com a corrente. Ela começa lá em 0, aí ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega em 5 tal, 5 vezes tal, ela chega lá muito próximo da tensão da corrente máxima, que é 10 mA, muito próximo. Depois o que acontece aqui, aquela chave que eu mantive fechada por um tempo, ela abre e a outra chave fecha, descarregando o indutor. Aí a corrente vai quase a 0. Então nesse eixo aqui está a corrente. Aqui neste eixo está a tensão. Então, repetindo o que acontece com a corrente. Eu fecho a chave, a corrente no indutor começa a subir. E o tempo vai passando, vai subindo a corrente, vai subindo, até atingir próximo do máximo aqui. Depois aí o que eu fiz? Já que ele estava próximo do máximo, eu abri aquela chave e fechei a outra. Então o indutor começa a descarregar e a corrente vai diminuindo até chegar próximo de 0 quando ele está descarregado. E a energia desse indutor, lembre-se, está armazenada no seu campo magnético.
Essa energia está armazenada lá. A tensão já acontece diferente, né? Ela tem um pulso de tensão imediato e depois vai diminuindo, né? Até chegar em zero, né? Zero. A tensão nos terminais do indutor, ela tende a zero. Tá? Lógico que esse aqui é um indutor ideal, né? A gente viu lá que o indutor não tem resistência a zero, mas o que acontece é que a tensão dá um pulso, né? Então um pico aqui, depois ela vai diminuindo e tende a zero à medida que a corrente vai chegando no máximo possível, né? Então o indutor, para a gente ver aqui, o indutor limita a corrente. Vai limitar a corrente, porque a corrente não vai de zero ao máximo instantaneamente, ela demora um tempo para chegar ao máximo. É o contrário do capacitor. O capacitor é a tensão que demora para chegar ao máximo. Por isso que o indutor e o capacitor, eles têm mesmo uma certa dualidade, né? Um é o dual do outro. Não posso dizer o contrário, porque não seria correto, mas ele tem um comportamento quase que oposto, né? Do ponto de vista de tensão e corrente. E eles, junto nos circuitos elétricos ou nos circuitos eletrônicos, têm um papel importante. São os dois principais elementos dos circuitos elétricos e dos circuitos eletrônicos. E juntamente com o resistor, claro, né? O resistor é o top, né? É o mais utilizado. Depois vem o indutor e o capacitor e depois os outros dispositivos, transistores, tiristores e outros tipos de dispositivos elétricos e eletrônicos, mas na ordem de importância dentro dos circuitos elétricos está aí o resistor, o capacitor e o indutor. Esses três são os mais importantes. Então veja, aquela curva da corrente que nós vimos, ela está aqui, ó. Olha lá os 99%, 5 tal. Lembra que tal, né, é R sobre L. Tá? E com essa equação aqui eu consigo traçar essa curva facilmente, né? A corrente final aqui dá para calcular, é o Vs sobre R, ou seja, essa tensão aqui sobre o valor do resistor. Corrente final, aquela que está aqui em cima, que ela tende a alcançar a corrente final. A corrente no indutor, ela vai se aproximando da corrente final à medida que o tempo vai passando, após o fechamento dessa chave aqui que ocorre nesse instante de tempo zero. Né? Fecho a chave aqui, aí a corrente no indutor começa a subir à medida que o tempo vai passando. Quando chega em 5 tal, e 5 tal o tal eu consigo calcular, é R sobre L, é o valor do resistor sobre o indutor, a corrente já chegou em 99% da corrente final. A corrente final é, depois de passado muito tempo aqui, a corrente se estabiliza em que valor? Vs sobre R. Beleza, hein, pessoal? Joia, hein? E quando o indutor está carregado, lá vocês viram lá na simulação, e eu quero descarregá-lo, veja o que acontece, né? Se ele estiver lá na corrente máxima, esse seria o valor inicial da corrente. Quando chegar em passar 5 tal, a partir do momento que eu fecho a chave para descarregar o indutor, também a minha corrente já chegou quase próximo a zero. Tá? 1% daquele valor final. Muito próximo de zero. E essa curva aqui eu consigo traçar com essa equação, substituindo o valor de I inicial aqui e o valor de R e L aqui. Daí eu vou variando o tempo, à medida que eu vou variando o tempo, esta corrente vai diminuindo. Show de bola, né, pessoal? Exemplo. Veja aqui. Eu tenho esse circuito alimentado aqui por uma fonte
Ao fechar esta chave, no momento que eu fecho a chave, no instante zero, eu estou alimentando esse circuito com 12 volts. Então tem um resistor e um indutor, portanto, curva de corrente no indutor. Isso aqui é curva de corrente no indutor. 5 tal. Olha o tal aqui calculado, ó, L sobre R. Indutor de 10 mA, R de 1200 ohms, dá 8,33 milissegundos. Isso é 1 tal. Se eu multiplicar isso aqui por 5, 5 vezes 8, 40. Um pouco mais de aqui o valor, 41,7. Então esse tempo aqui, ó, 41,7 microsegundos. A corrente vai estar lá em 99%. Show de bola, hein, pessoal? Em 1 tal, em 8,33 milissegundos, a corrente vale 6,3. Então 1 tal, se eu calcular o valor dessa corrente aqui, 6,3 miliamperes. Em 2 tal, o valor da corrente é 8,6 miliamperes. Em 3 tal, significa 3 vezes 8,33, dá 25 milissegundos, 9,5 miliamperes. Está se aproximando, né, do valor máximo, do valor de regime, que é o valor que permanece aqui no circuito se eu deixar essa chave fechada por muito tempo. E muito tempo aqui, no caso, são microsegundos, 10 miliamperes é o máximo, que a corrente atinge aqui nesse indutor. Ó, depois de 5 tal, ela vai para 10 miliamperes. Show, né? É o valor final da corrente, 12 dividido por 1200 dá 10 miliamperes. Show, né? É isso, as coisas se fecham, pessoal? Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.